Bom dia! Muito bom dia! Devem bom estar dia. a estranhar porque é que estamos sentados. É. É porque temos o Buda. Estamos em O respeito. Buda é um cão que, como dizia o dono, é muito pouco espiritual, não é? E, portanto, fica assim um bocadinho nervoso de estar num ambiente, obviamente, que não conhece e, portanto, sentarmos todos, que é para não fazer um grande alarde. Porquê? Queremos sair daqui inteiros. É uma questão de respeito. Exatamente. Bem-vindos. Obrigada. Bem-vindo, Andreia. Bem-vindo, Armando. Adriano. É quase, não é? E ao Buda. Portanto, são ambos donos do Buda. Verdade? Sr. Pedro Exatamente. Paiva, que caso é que temos aqui deste cão lindo? Por Bom, acaso é temos muito um lindo. caso quase único dentro daqueles que temos falado aqui. Naturalmente, a determinada fase, a Maia já estaria ali em cima dele, etc, etc. Portanto, o Buda não permite. É um Não, cão que... é arrete. Exatamente. É um cão É um cão, arrete. como diz, estava a Adriana a dizer, é pouco espiritual. Não é por aí. Houve aqui, durante estes 4 anos, porque ele tem 4 anos, algumas experiências que o tornaram assim. Então vamos a isso. Vamos a isso. Em primeira mão. Exatamente. Andreia, uma mulher tão bonita, não é? Obrigada. Que qualquer ser, não é ser só o ser humano, gostaria de passear consigo, não pode levar o Buda. Exatamente. Eu fui buscar o Buda, portanto, sempre estive habituada a ter cães. E quando fui morar sozinha, decidi também ter um cão. Escolheu o cão certo. E está de escolhi um Shar-Pei, que era a raça que eu tinha de Mas eleição. adquiriu de início... Adquiri com um 3 criador. meses. Sim, com um Muito criador. Andei a estudar como é que se escolhia o cão, essas situações todas, e entretanto, quando escolhi o Buda, ele era um cão bastante pacato, sim, sempre a dormir. Com que idade é que ele foi para a sua casa, André? Ele foi com 3 meses. Com 3 meses. Portanto, a idade habitual. Sim. Portanto, era um cão que não tinha qualquer hábito adquirido. Nada, Portanto, nada. foi toda responsabilidade sua. Exatamente. Se o Buda é assim, Andrei, o que é que lhe fez? Não. Às Não, vezes o acontece. Buda não teve um desenvolvimento normal como os outros cães. O Buda, logo assim que veio para a minha casa, teve parvovirose. Pois. Teve internado no hospital do Restelo, em que me deram quase hipóteses nulas dele sobreviver. E eu, na altura, disse, olha, façam o que for necessário, eu quero o meu cão de volta. Queríamos logo ali uma ligação muito grande. E pronto, correu tudo bem. Entretanto, o Buda, quando saiu com a baixa de imunidade, esteve a estar na demodésica, teve impedido mais tempo até de fazer o Plano Nacional de Vacinação para os cães e não pôde conviver durante mais cerca de um mês com outros animais. Portanto, esteve sempre isolado de outros animais, à exceção do tempo que Exatamente. esteve em hospital. E o tempo que tem em Exatamente. hospital não é melhor Não é a para o mesma convívio. coisa, claro. Não. Aliás, os meus pais têm mais de 3 cães e ele, desde bebê, que está habituado a conviver com outros cães. E acabava por estar com eles através da porta da cozinha e via-os através de um vidro. Portanto, nunca houve Também aquele enerva um processo. cão, quer dizer, os outros a Claro, divertirem-se e ele ali, claro. não é? Portanto, todo aquele processo normal que todos os cães têm, ele não teve. Começámos a ir à rua já bastante tarde, em que o Buda não sabia brincar e toda a brincadeira dele era entrar em confronto com os outros cães. Eu passei várias vezes com ele, tentei várias abordagens até que... Passou várias vergonhaças. Também. Até que houve uma situação que me deixou bastante desconfortável. Eu fui mordida por ele, porque houve um cão que veio na direção dele e eu, quando agarrei a cabeça dele, ele mordeu-me. Pois. Ele não percebeu que estava a morder a Não, Andreia com não. E eu certeza. também o devo ter magoado, porque o outro cão estava solto e eu, quando o agarrei, puxei com força e devo tê-lo magoado. nessa altura, aquela nessa foto, altura. Disse Cristina, olha aquela Tão foto. lindo. estava Ele é ali. lindo, ele é lindo. E olha para aquele ar meio que parece não parte um prato. Nada, não é? para só a cristaleira toda. Exatamente. Esta é quando outra ele se transforma. cadela. Já lá vamos ver. Na altura em que ele mordeu a Andreia, que foi sinal de alerta, o Adriano estava consigo ou estava sozinho? Não, ainda não. Eu estava a treinar o Buda sozinha na altura. E como é que surgiu o Adriano aqui também como tutor do O Adriano tutor do surgiu um Buda? bocadinho depois, já numa fase em que eu não passeava o Buda, porque ganhei medo. E, portanto, todo aquele processo de ir à rua com o Buda, eu não ia. Ele simplesmente acabava por estar em casa, eu tinha um terraço e ele acabava por estar no terraço e o contacto com os outros cães também era através do vidro da Também varanda. gera um bocadinho mais de frustração com o passar do Sem tempo. dúvida, Sim. sem dúvida. Então o Entretanto, Adriano apareceu o assumiu que Adriano. também ia passear o Buda, foi isso? Pois, eu quando conheci o Buda, era esta a realidade, foi esta a realidade que a Andreia me apresentou, portanto o Buda ficava... Quando conheceu o Buda e a Adriana. E a Andreia, E a Andreia. sim. A Andreia, sim, a Andreia. Passava mais com a Andreia do que com o Foi um bónus. Foi um bónus. E o Buda não teve ciúmes de si? O primeiro contacto, a Andreia disse que sim, que ele era muito agressivo, que eu não o podia contactar, mas eu decidi enfrentá-lo, digamos assim, e fui logo bem recebido por Se ele. entregares, resolve-se. Eles Exatamente. depois lá se Sim, orientam. sim. Ele recebeu-me bem e eu, a partir dali, também assumi que o Buda tinha que ser um cão normal e também tinha que passear, como os outros cães.
A Andreia, infelizmente, não o conseguia passear por causa da força dele. Mas eu decidi que ele teria que ser um cão normal e que teria que passear como os outros cães também. Portanto, há aposta de parte de ter um namorado que seja magrinho. Acabou. Claro, por isso é que eu escolhi ele. Se não aprecia pelo Buda, quer dizer, Não há dúvida ou vem a que Matilhões foi a ou não pessoa acabou. certa no momento certo. Sem dúvida. Não temos dúvidas nenhumas. Sem E se dúvida. o cão gostou dele, está gostado. E, obviamente, que ele continua a ser agressivo com os outros cães. Aqui a grande diferença era a forma de controlar o cão. Ele está sempre preso e tinha força para o controlar. É só Sim, isso. continua ainda um pouco agressivo com os outros cães e sempre continuou, só que pronto, também decidimos passeá-lo com a Saime. Não pelo Buda, porque eu conseguia controlar, mas muitas pessoas passeiam os cães soltos e eles vêm ter com o Buda e ele não reage da melhor forma. Então decidimos, por segurança, passeá-lo com a Saime ainda. Esperemos que no futuro. E quando é que não seja contactaram o necessário. Pedro? O Pedro surgiu mais recentemente, através do contacto de um amigo. Conhecemos o trabalho do Pedro, também através do trabalho que ele desenvolve na CMTV, e decidimos então treinar um pouco mais o Buda, a obediência, e depois partirmos para a socialização. Ora, está apresentado o caso. Há quanto tempo é Tá. que estás a trabalhar com o Buda, Pedro? Há uma semana, duas, por aí. Mas, ó Muito Pedro, pouco tempo. tu lá fora dizias, enfim, um pouquinho quando conversávamos, que o Buda não é um caso fácil. Não é de todo. Aliás, por norma, 4 nunca anos. chegam casos fáceis, não é? Quando vêm, já há aqui um historial. Aliás, já houve experiência, inclusive, com outros treinadores, com outras escolas, as coisas não têm corrido bem. O Adriano foi e está a ser uma peça, se me permite o nome peça, fundamental, fundamental, porque a assertividade, o controle, a calma que tem e que é difícil a Andreia ter, está a ser também uma A Andreia peça é mais fundamental, emotiva. muito Sim, mais. muito. E não só tem um passado, também com as tais experiências negativas que o Adriano não tem. Deixa-me só ver, ele já tem uma relação diferente com cada um de vocês, a nível de comportamento? Olha, Já. Adriano ri-se. Já, E eu olhou- tenho que admitir e olhou que para sim. si de ladex. Eu não queria dizer nada. Eu tenho que admitir O Adriano que sim. faz e a Andreia estraga. E a Andreia estraga, é Não, isso? o Adriano tem uma profissão que lhe permite estar cá mais tempo e treinar o Buda muito mais vezes. Eu tenho uma profissão em que passo muito tempo fora, em que não me permite ter o mesmo empenho que ele Sim, tem. e os cães vão-se adaptando à forma de ser também dos donos. Essa é que é uma verdade, ou dos Exatamente. tutores, como se queira chamar. Portanto, com o Adriano é mais tranquilo, é mais estável, é isso? Sim, mesmo na rua, em passeios, poucos que a Andreia tenta dar sozinha, eu consigo controlá-lo melhor. Não sei, ele sente se calhar uma pega mais firme e ele E acalma acalma-se, também. acaba por Sobretudo se os cães acalmar. são muito sensitivos. Os animais são muito sensitivos. Eu vou passear o Buda quando não há cães. Em na nervos, rua. claro, como é óbvio. Às 6 da Percebo manhã, perfeitamente. à Quando não há ninguém meia-noite. na rua. Acordou tão às 4 da manhã, está ótimo. Vamos passear vamos agora. Eu vou acordar descer o o galo, elevador, já acordar o vou galo. Isso vai comer. mudar, isso vai mudar. Vai mudar, mesmo porque já existe uma mudança. Eles próprios, ao longo destes 15 dias que temos estado a trabalhar, já existe aqui uma mudança. Já existe também mais confiança por parte da Andreia em relação a algumas dinâmicas que estamos a ter com o Buda. Depois passa por mudar um bocadinho tudo aquilo que temos feito, ou seja, toda a reabilitação não pode partir pela utilização da força, mas pela estimulação cognitiva. Ou seja, temos que ir ao lado mais profundo do animal, que é que ele aprenda que há consequências positivas no seguimento daquilo que são os comportamentos aceitáveis em sociedade, se é que podemos dizer assim, para que com esta construção nova consigamos extinguir aquilo que está Aqui a grande antigo. dificuldade é ter com 4 anos de história. Sim, 4 anos de história, 4 anos de experiência. Temos de trabalhar o Buda, temos de trabalhar a Andreia. Mas coitado o Adriano do Buda. é fundamental, não só lá está pelo seu caráter e a sua personalidade, mas também porque as ausências que a Andreia tinha são colmatadas com a presença do Adriano. E isto é um trabalho. Olha, só que ia só arranjar uma namorada bonita. Não, amigo, não. E este é um trabalho contínuo, diário, exaustivo e que para nós conseguirmos efetivamente mudar, temos que estar Ou empenhados seja, este vai ser um 24 horas trabalho por de dia. longa duração e com Vamos muita ver, persistência, não é? porque ao fim destes 15 dias já notamos muita diferença, verdade? É verdade. Verdade. Do estilo o quê? Vamos consubstanciar isto, se faz favor. No comportamento dele, assim, princípios de obediência ele já tinha alguns, não trabalhados da forma como está a ser trabalhado agora. Mesmo o comportamento dele connosco, por exemplo, nós fazemos um exercício em que mandamos sentar e ele tem que olhar para nós, coisa que ele nunca fez. O Buda nunca teve contacto visual comigo, a não ser para brincar. Pois isso é Em muito- obediência, ele simplesmente fazia, mas parava por ali. Portanto, agora não. Agora ele olha, ele concentra-se
procura o olhar, procura... E o que é que a Andreia está diferente? Eu ainda estou a ser trabalhada. Não é mais assim difícil que- trabalhar. Eu- Normalmente, os donos, neste caso a Andreia, é mais difícil porque, ou seja, toda aquela insegurança que ela tem ao pôr em prática as aprendizagens que vamos fazendo, podem causar a qualidade do treino, não é? Das aprendizagens. Mas há uma porque coisa que me transmite inquieta, para ele. Pedro. Há uma coisa que me inquieta. Eu percebo que o Buda está a ser trabalhado, há aqui também neste binómio com os tutores todo este trabalho. O Buda vai compreender que há certos comportamentos que não pode ter, mas como é que muda o comportamento dos outros que vêm ter com ele? Esta é uma das grandes dificuldades. Então, nesta fase, nós iniciámos os treinos por fazer um treino isolado entre os 4. Vamos consolidar todas as aprendizagens. Depois, então, começamos a utilizar algumas técnicas, nomeadamente de desensibilização e de habituação, em que ele se habitua, mesmo que seja abordado, ele por simplesmente ignora. É isto que nós queremos. Pode o Buda nunca É que há ser... cães muito insistentes. Ah, Sim. verdadeiramente Um bocadinho insistentes. isso. É que a culpa não é dos cães. Não. É para já, e começa-me logo a irritar porque as pessoas soltam os cães independentemente Esse é o estão meu à medo. espera Esse é o que grande- sejam os exatamente. outros É o grande receio da donos Andreia. a controlar os seus cães. E não tem que ser assim. Não. Há uma falta de respeito muito grande nesse... Mas porque os era cães são aí todos mesmo que eu diferentes. queria chegar. É, exatamente. Não. E Esta há é a grande, FIFA num, esta é a depois a grande culpa é de quem? dificuldade Do Buda? nos passeios à rua. Ou seja, é relativamente pacífico já fazer um cruzamento, um cão ali e o Buda aqui. Agora, uma interação direta, impossível nesta Mas fase. com certeza vamos ter aqui notícia da evolução do Buda. Gostávamos de conhecer a evolução do Buda, porque o Buda connosco foi de um carinho. Vá, eu não diria um bocadinho. Eu pelo menos foi, comigo não. Isso comigo foi porque eu Comigo cheiro um foi bocadinho às minhas menos, cadelas. Menos, Tá vá, bem. estás aí, está tudo Estou bem. aí já eu aqui, vi. estou aí eu aqui. Mas vá, menos. Não, comigo Foi. foi afetuoso, por isso eu até gostava de ir ali, mas não vou. Pronto, Vais, não vou. vais, não queremos Não estar vou chamando porque o Cristina. encantador de cães não me deixa. Sim. O Buda vai ser estrela do SOS Donos em Vai Apuros. ser estrela do SOS Donos em Apuros, ou seja, é também uma forma de levarmos para cima a fasquia e os resultados. E começámos já a fazer a recolha de algumas imagens e Olha para ela a apostar, está-se a esticar. E apostar claramente em que a Andreia consiga atingir os objetivos. Portanto, a próxima vez que pretende. virmos o Buda, já ele acende incensos, já houve música Sim, Shanti. completamente. Exatamente. Não é? Não é Aliás, Buda? ele em é casa... bonito. Pois é. O Buda é O bonito. Buda vai ficar um primor, pois é. O Buda é bonito. O Buda em casa tem um lindo. comportamento exemplar. Pois. É fantástico. É o espaço dele. Ele não faz disparates, não rói nada. Ele pode arruir Impecável. um cão ao outro, mas também quem é que Mas pode? na rua, quando Mas vê outros nós há pouco animais... vimos uma fotografia do Buda com um bacê, pareceu. Ai, Não, não, era uma Beagle. Era uma Beagle. Sim, ele em casa dos meus pais, que fica lá E algumas ele já vezes. convive com esses cães? Sim. Com uma labradora, um Yorkshire Terrier e uma Beagle. Já E interage com Dormem eles, todos juntos. E brinca? Brincam, não há Então, disputa isso pela mostra comida. claramente que há uma que há uma esperança. E ela é Não é? bastante persistente. Ela anda sempre em cima dele Beagle. e corre, sim. Porquê que com estes 3 cães... Porque a coisa- houve ali um processo de, digamos que, de matilha, em que eles fizeram uma aceitação, há uma convivência, nunca os mudou. e Não. nunca houve uma experiência negativa da forma como eles interagem, e há uma aceitação. São não é? cães conhecidos Agora, e tal. exatamente, agora, quando vem um cão que ele não conhece, que seja completamente descontrolado, Não é óbvio. e que a interação lhe causa mal-estar, ele recorre à agressividade. E entenda-se que a agressividade não é o problema. O problema é o que desencadeia a agressividade. Okay? Portanto, e daí nós tentarmos então fazer um comportamento, criar comportamentos novos, com base a aprendizagens novas, para depois utilizar toda esta aprendizagem e extinguir a agressividade que existe no Buda em relação à presença de outros Ora, a cães. nível de fotos ele ganha tudo. A Ganha nível de tudo. fofice também. Ganha tudo porque ele realmente. Ele nasceu para a fotografia, por isso é que eu te perguntei há pouco se ele ia ser estrela Sim, do SOS sim, Donos em ele- Apuros, olha para esta porque ele coisa vai fofa. dar cabo de nós, não é? É De realmente. maneira- olha, Mas estás a olha. ver, ele ali amoroso. Os outros dois. Vês? Há esperança, há, Nuno. Há uma esperança. de facto. Depois, claro, toda aquela parte clínica que ele esteve sujeito enquanto cachorro, que foi isolado, não é? Por causa da parvovirose. Isto fez com que ele, no momento crucial da idade de um cachorro, não fosse socializado, não tivesse enriquecimento ambiental. Todas estas condicionantes fazem para que o Buda, neste momento, se encontre assim. Aquilo é um cascol de que, Andreia? Do Sporting. Yes! Não admira que ele seja agressivo, coitado.
Coitado. Grande Buda, Oh, pá. Buda, já percebemos o teu problema, muda de clube. Sabe que não se muda de clube. também pode está a ser até mudar-se trabalhado. de código postal. Então, Isto também está a ser trabalhado, porque Não. ninguém é perfeito, não é? és um biscoito, faz-te Muito Buda. obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Andreia. Muito Obrigado. obrigada, Aos nossos convidados e ao Adriana. Buda. Muito obrigada, Pedro. Obrigada. E antes só de nos despedirmos de irmos para a novela, perguntar, Pedro, onde é que as pessoas te encontram? Não percebi, Onde é desculpa. que as pessoas te encontram? Oeiras. Não te esconderes. As instalações do Não te Pet esconderes. Behavior em Pet Oeiras. Behavior, Oeiras e página no E através do Facebook. nosso Facebook. Que é exatamente. Pet Behavior. Pet Behavior. Pronto, E já agora sabem. são tantas que se o Buda pudesse também lhes dava acima de entendimento. São 3 mulheres fantásticas que são as protagonistas desta novela.